Fica. Pior que a câmera nem é minha, se eu estragar eu tô fudido, né? Se vocês estão tão ligados, né? Acho que ficou. Vamos ver. Então, continuando, eu era severamente criticado nas aulas de artes. Por incrível que pareça, mesmo que seja um dom meu, eu consigo desenhar, cantar, compor. E eu não sou arrogante por causa disso, eu não me acho por causa disso. Eu acho que é um dom de Deus, eu tenho que honrar esse dom. Então, e nas aulas de artes, eu sofria muito bullying porque eu era garota quieta, eu era garota gótica, né? Aquela garota que faz desenhos estranhos que ninguém entende, desenhos mórbidos, né? Por assim dizer. Eu já fiz balé clássico depois de adulto, depois de velha. Eu fiz aos 22, 23 anos de idade. Isso aí depois de velha realmente é complicado, né? Eu ainda pesava uns 80 quilos, então eu tinha que ter muita força de vontade para aquilo. No primeiro dia a professora passou os exercícios mais difíceis possíveis e eu tive que me acostumar. Até que com o tempo chegou uma hora que eu disse assim, não é pra mim não. E aí minha mãe me deu a ideia de me colocar na dança do ventre. Que segundo ela, a dança do ventre é muito mais minha cara, mais minha expressão. Eu acho que ela acertou mesmo, porque eu tentava usar passos de balé para dançar músicas de heavy metal, de rock, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E realmente agora que eu tô dançando a dança do ventre, eu consigo adaptar alguns passos, né, de balé para essa dança que tem se tornado de uma certa forma melhor para mim e tal. Mas é isso. Eu tenho certificados internacionais de alquimia. Alquimia é uma ciência antiga, ela é conhecida como a ciência de Deus. Al, da alquimia, quer dizer Deus, quimia quer dizer química. Então ela é como se fosse a ciência de Deus, a química de Deus. E ela foi ditada pelo antigo Egito, lá muito antes de Cristo, naqueles tempos dos deuses egípcios, por um escriba chamado Hermes Trismegistus. Esse Hermes Trismegistus, ele deu à luz a alquimia, a matemática, a várias ciências que nós conhecemos hoje. E ele transcreveu os mandamentos da tábua de esmeralda. E essa tábua de esmeralda, ela quer dizer coisas que seriam um complemento daquela tábua da Bíblia, dos mandamentos, sabe? Só que ela diz respeito à espiritualidade. Um dos mandamentos mais famosos dessa tábua é o que está em cima é como o que está embaixo. É um dos mais misteriosos, algo que os alquimistas estudam. Então realmente eu fiz testes, eu fiz provas, eu passei nas provas. Eu fiz essa faculdade de alquimia à distância. Eu não fui até a Califórnia estudar isso, claro, eu não tenho condições, não tenho money o suficiente para isso. E eu estudei e tenho 2 certificados, um em alquimia espiritual e o outro em filosofia da alquimia. Então a minha religião é bem mais alquimista do que qualquer outra coisa, se for parar pra pensar. E eu pretendo fazer cursos de graduação que são extensões da alquimia, como psicologia ou medicina veterinária, que se destinam a coisas da natureza. Eu já tive uma boneca de porcelana, que era um sonho meu ter uma boneca de porcelana, mas a danada caiu e quebrou. Então, sabe, aquilo dali, uma boneca que custou quase R$100, cair, quebrar, foi pra mim um grande desastre. Ela era linda, tava super entusiasmada com ela, mas acidentes happens, né? Acidentes acontecem. Peraí, só um momento. Bom dia! Tudo! Então, acidentes acontecem, né? E aí, eu não pretendo comprar outra, eu pretendo comprar uma cabeça de boneca, porque ela quebrou mais, ela estourou mais, foi na cabeça. E ficou parecendo um quebra-cabeças por todo lugar. Então eu pretendo comprar outra cabeça da boneca e emendar e fazer uma gambiarra doida nela. E conseguir ter a minha boneca de volta, porque realmente uma boneca com preço tão caro não deve ser desperdiçado. Eu já tive uma coleção de livros de artes visuais, da época que eu fazia artes, que durou cerca de uns 4, 5 anos, até que eu vendi para ter a minha segunda roupa de dança do ventre, que é uma roupa mais sofisticada, uma roupa mais gótica, preta e prata.
E essa coleção ela tinha cerca de 80 livros de arte, de artistas diferentes. É uma coleção de tirar o fôlego de qualquer professor de arte, de qualquer estudante. Mas eu tive que vender e eu acho que foi uma boa troca, porque no fundo aquilo me trazia lembranças desagradáveis, coisas ruins, né? Eu acho que a gente tem que se desfazer de certas coisas materiais, porque a gente não vai levar essas coisas pro caixão mesmo. Eu, na minha adolescência e um pouquinho mais pra tarde, assim, mais pros 20 anos, eu escrevi 3 livros. São 3 livros muito importantes para mim até hoje. O primeiro livro foi um livro que era praticamente o meu psicológico. Quem já leu Arthur Rimbaldi sabe daquele livro Noites no Inferno, uma coisa assim, que ele escrevia suas lamentações de adolescente, por ele não ser aceito pela sociedade. Então eu já escrevi livros assim também, que o primeiro livro que eu escrevi se chamava A Estranha Loucura, que era um livro sobre o que eu pensava a respeito da sociedade sendo uma adolescente incomum. Nunca chegou a ser publicado, mas eu já distribuí de graça na internet. Quem procurar acho que vai achar. O segundo livro já era um livro mais estilo Stephen King, que era mais terror e tal, tinha uma temática um pouco mais assustadora, até meio espírita, se for parar pra pensar, por causa da minha intuição. E o terceiro livro é muito interessante, porque ele já é mais um pouco do universo do Tolkien, sabe? Que é a construção de todo um mundo, a construção de raças, que se chama Necroyard, que eu tive que adaptar para o português, que começa a se chamar Felizard, que é o nome do mundo que eu criei, que tem veículos, que tem habitações. É um mundo super interessante e bonito. Que, por sinal, eu acho que faria um grande sucesso, seria um grande fenômeno mundial, mas infelizmente eu não tenho dinheiro suficiente para levar isso adiante. Então, realmente, esse livro fica só nas páginas e quem conhece pode se maravilhar com a ideia do livro e tudo. E é isso aí. Quando eu estudava na faculdade de letras, de artes, que eu já cancelei faculdades porque eu achava que fosse o meu caminho, mas não era. Então, quando eu estudava, eu era queridinha dos meus professores de inglês, sabe? Os meus professores de inglês me adoravam, porque eu tenho inglês autodidata. Então, o que eu falo em inglês, eu aprendi através de videogames, de letras de música, de filmes, que quando eu era criança assistia muitos filmes legendados em videocassete, que quando eu não tinha dublado o jeito era mesmo, era ver pelo videocassetinho legendado. Então eu acabei pegando muito dessa linguagem, eu converso de um jeito quase que fluente em inglês, eu tenho amigos americanos, amigos finlandeses, eu converso com eles em inglês e os meus professores, eles me adoravam, eu era queridinha deles. Esse é bem peculiar, eu sou voluntária da Cruz Vermelha. De vez em quando eu faço uns trabalhos voluntários, eu acho que é uma coisa legal para o ser humano mesmo, crescer espiritualmente e tal. E às vezes acontece de eu ir lá e eu faço esses trabalhos de graça, eu não ganho nada por isso, eu só ganho mesmo a prática da caridade. E vamos ver. Essa é bem legal. Pra quem não conhece, o steampunk, ele é uma cultura uma subcultura na verdade, que ele relata assim, o que teria acontecido se os planos dos vitorianos tivessem dado certo na época contemporânea. Ou seja, aquelas coisas que eles idealizavam, um avião, essas coisas assim, inclusive o Santos Dumont é o maior steampunk brasileiro, essas coisas que eles idealizavam, essa cultura, ela faz parte de mim. Eu acho que eu sou muito steampunk, eu tenho costumes antigos, valores antigos, eu gosto muito desse período, eu acho super legal. Eu até comprei um goggles que eu vou mostrar. Está. Esse goggles aqui é uma característica steampunk, né? Que é tipo, eu comprei e eu entrei para o Conselho Steampunk. O Conselho Steampunk, para quem não sabe, são várias lojas no Brasil inteiro. Não tem parte do Brasil que não tenha loja. Então o Conselho, ele tem essas lojas todas. E essas lojas, elas não vendem nada não. Essas lojas, elas são lugares de divulgação da cultura steampunk, onde os steampunks se reúnem, se encontram, conversam com outros. E eu queria muito ser membro do Conselho Steampunk, eu não sabia como. Então eu mandei mensagem diretamente para a página do Conselho no Facebook, onde o criador, que é uma grande honra, de todas essas lojas do Conselho Steampunk, ele me aceitou como membro do Conselho, me deu as regras, me deu a divulgação,
ele queria atualizar a página da loja do Rio de Janeiro de acordo ao meu favor, porque o Rio de Janeiro tem muito pouco apoio à cultura steampunk. Então eu falei com ele que não tinha essa necessidade toda ainda, porque eu ainda não tenho esse poder de divulgação em massa. Aqui na minha cidade realmente é escasso o poder de divulgar o steampunk. Aqui muitas pessoas confundiriam com coisas de rebeldia, coisas que não tem nada a ver com essa subcultura que é muito linda. Essa curiosidade é legal. O livro que eu mais ganhava na infância era A Bela Adormecida. Não sei se hoje em dia isso tem algum vínculo com o que eu sou depois de crescida, né? Minhas relações amorosas e tal, porque a Bela Adormecida é uma mulher que esperou muito tempo para ser beijada por um príncipe. Eu acho que eu vivencio isso de uma certa forma. Então eu ganhava muitos livros da Bela Adormecida, e como eu gostava de ler, eu tinha muitos livros de contos de fadas. Eu tenho a réplica do Anel do Senhor dos Anéis. Isso para qualquer colecionador do Senhor dos Anéis deixaria louco, né? Eu comprei para dar pro meu amigo finlandês, que os finlandeses gostam muito do Senhor dos Anéis. Acho que tipo, é uma coisa que parece a cultura deles, da Kalevala, que tem aqueles mitos de guerreiros, de dragões, de sereias. Então realmente os finlandeses, em sua maioria, eles gostam de Senhor dos Anéis. Eu comprei esse anel para ele, só que ele já tinha. Então o anel acabou ficando pra mim, porque eu também gosto de Senhor dos Anéis. Então ele é a réplica perfeita, sabe? Ele tem até as escritas em élfico. E eu gosto muito desse anel. E se um dia aparecer algum fã de Senhor dos Anéis na minha vida, que quiser ter o anel, eu repasso o anel pra pessoa. Se eu ver que vale a pena, eu dou o anel pra pessoa. Deixa eu ver se a bateria tá acabando. Bom, dá pra falar por mais uns 3 minutos, mas eu vou terminar agora.